Então vamos aqui dar sequência, vamos criar com os recursos aprendidos até então o nosso primeiro documento, que vai ser um documento bem simples, que é um memorando. Se vocês quiserem salvar o modelo que vocês tenham feito aí, é só clicar em arquivo, salvar ou salvar como e definir um nome para ele. Como o último que eu salvei, né, foi aí dentro dos documentos, ele vai cair já direto na unidade dos documentos, que é o padrão, basta abrir a pasta que vocês criaram e dar um nome para esse arquivo. Vou salvar aqui como formas. Eu vou clicar, vou definir como formas e vou clicar em salvar. Perfeito. Tenho aí o meu arquivo salvo. Vou solicitar um novo. Então, arquivo, novo, e vou dar um duplo clique sobre documento em branco. Antes de começar a redigir esse documento, vou aumentar aqui o zoom para 100%, né, como é o padrão anteriormente, e vou utilizar uma fonte que eu gosto muito de trabalhar, é a fonte indicada para documentos, que é a fonte Arial. É uma fonte mais formal. Para o tamanho dos textos, é interessante que você utilize um tamanho de 12. Para os tamanhos dos títulos, seria um tamanho um pouquinho maior, então tamanho 14, e aí propriedades como negrito e outras que nós veremos para dar um destaque maior. Primeiro, não vou preocupar então com essa distinção entre texto e título. Vamos digitar um conteúdo, né? Não vou também ficar digitando documentos grandes aqui, vai ser apenas 2 linhas só aí de texto memorando, porque esse não é o foco do nosso curso, sim a formatação. Geralmente o memorando, ele vem aqui escrito memo ou memorando, né, na parte superior, tem uma numeração de acordo aí com a empresa, então como esse é o meu primeiro, vou deixar 001 barra, e tem também o ano, nesse caso 2016, vou colocar aqui o 16 na frente. Vou pressionar Enter uma vez, ele cai para a linha de baixo. Vou pressionar novamente para abrir um espaçamento maior de linha. Então, dei 2 vezes ali, né, 2 espaçamentos. E aqui ele tem um cabeçalho, que seria, geralmente o memorando é um documento enviado de um setor para outro da empresa. Então, vamos colocar aqui uma informação, por exemplo, de 2 pontos, que seria um setor financeiro, para 2 pontos, o setor de vendas. Estou inventando aqui, tá? Já é um tema qualquer. E aqui o assunto desse memorando. Vou colocar aqui alteração nos preços. Ok, perfeito. Tenho já um cabeçalho definido. Aqui abaixo, vou dar Enter novamente 2 vezes, sempre para separar um bloco de outro. Então aqui eu tenho um bloco do título, aqui eu tenho um bloco de cabeçalho, agora eu vou ter um bloco do conteúdo, ou seja, o assunto aí desse memorando. Eu gosto de dar 2 enters para que você não faça tudo, né, linha sobre linha. Então não tem uma separação, não tem uma organização naquele documento. Fica um pouco estranho, fica fácil aí, né, de você ler se você dividir os blocos aí, fazer as estruturas no seu documento. Aqui eu vou colocar então assunto, vamos supor que seria a partir do dia 25 do 5 serão alterados os preços de todos os produtos do setor, vamos colocar aqui, alimentício. Ok. Conto com sua colaboração ou algo que você queira inserir aí. Não vou ficar então digitando, né, muito conteúdo, porque não é o nosso foco. 2 vezes o Enter, novamente, para poder então finalizar. E eu vou colocar aqui, né, de quem estaria, no caso, enviando esse memorando. Então, vou colocar aqui atenciosamente. Pode ser Paulo Campos, diretor-geral. Ok. Então, nós temos aqui o título, o cabeçalho dele, né, que seria não o cabeçalho da página, o cabeçalho do documento. Alguns documentos vão ter cabeçalho. Conteúdo. E aqui a parte do rodapé do documento e não da página. Nós vamos implementar aqui rodapé da página, cabeçalho da página, seria então a forma estrutural aqui do meu documento, que foi dividida em 4 etapas. É claro que geralmente o texto é um pouco maior, né, mais específico, mas não tem necessidade de nós trabalharmos aqui dessa forma. Após ter digitado o meu documento, a primeira coisa que eu vou verificar é a gramática. Quando ele tem, então, esta
esta linha vermelha abaixo, ou é porque o meu texto está escrito de forma errada, ou porque o programa, né, o Word, ele não reconhece aquela palavra. Como eu abreviei para memo, essa palavra não existe no dicionário português, então ele define como erro. Mas eu sei que não está errado, então eu posso estar ignorando esta afirmação dele. Nós veremos um pouco sobre esta opção de correção de ortografia e gramática na nossa próxima aula.